Por que peraí. O que eu fiz? Aqui. Então, na semana passada, a gente parou nesse trecho aqui do texto, falando sobre o materialismo e o empirismo. Ai, Senhor. Aqui. Como vimos antes, para o filósofo inglês, toda a realidade poderia ser explicada a partir de dois elementos: o corpo, entendido como elemento material que existe independentemente do nosso pensamento, e o movimento, que pode ser determinado matemática e geometricamente. Trata-se, portanto, de uma concepção materialista e mecanicista da realidade. Peraí. Aqui. As ideias ou pensamento. Eu fiz aqui, peraí. É isso mesmo. As ideias ou pensamentos são. Isso mesmo. Não seriam nada mais que imagens das coisas impressas na fantasia corporal. Isso quer dizer que, para Hobbes, o processo de conhecimento inicia-se pela sensação, uma concepção empirista, como podemos perceber. Uma consequência dessa doutrina é que, no pensamento de Hobbes, não há lugar para acaso e a liberdade, porque os movimentos resultam necessariamente dos nexos causais que lhe dão origem. Na ética e na política, vamos ver o pensamento de Hobbes, que foi importante. No plano ético, e aí depois a gente vai ter uma aula também, eu separei aqui, falando a gente falou sobre isso também, já tocamos nesse assunto, né, a diferença entre moral e ética, mas será interessante a gente rever. No plano ético, Hobbes defende que cada que chamamos de bem, o que chamamos de bem é tão somente o que desejamos alcançar, enquanto o mal é apenas aquilo do que fugimos. Isso se explicaria pelo fato de que, no entendimento desse pensador, o valor fundamental para cada indivíduo é a conservação da vida, ou seja, a afirmação e o crescimento de si mesmo. É uma questão individual, particular. Assim, cada pessoa sempre tenderá a considerar como bem o que lhe agrada e como mal o que lhe desagrada ou ameaça. Portanto, na filosofia hobbesiana, não há espaço para o bem ou mal como valores universais a serem introjetados nas pessoas. A pergunta que pode surgir, então, é a seguinte: se o bem e o mal são relativos, isto é, são determinados pelos indivíduos, como será possível a convivência entre pessoas? Hobbes responde a essa questão nos livros Leviatã e do Cidadão, que ele vai tentar estabelecer, ou ele vai preconizar não é uma tirania, mas um controle. Né? Ele diz aqui, ó, nos quais defende a necessidade de um poder absoluto, quer dizer, o absolutismo. Né? Tenha os indivíduos em sociedade e impeça que se destruam mutuamente. Seria uma coisa, né? O absolutismo como um controle para que as pessoas não se degradem. Então, vamos estabelecer uma ordem, vamos botar ordem aqui nessa parada. Né? Então, cada um fazer o que quer, não pode. Vamos ver o John Locke. Então, o Hobbes era chegado a uma ditadurazinha. O John Locke nasceu em Brighton, Inglaterra. Durante os tempos de universidade, decepcionou-se com o aristotelismo e com a escolástica medieval. Nós estudamos, né? Escolástica e patrística. Enquanto tomava contato com o pensamento de Francis Bacon e René Descartes. Escolástica está ligado ao aristotelismo, né? Só para lembrar rapidamente. Problemas políticos obrigaram-no a sair de seu país em 1675, exilar-se na França e posteriormente na Holanda. Regressou à Inglaterra somente em 1688, durante a Revolução Gloriosa que levou Guilherme de Orange ao trono da Inglaterra. A partir de então, pôde dedicar-se livremente às atividades intelectuais. Então, vamos ver lá rapidamente o pensamento de Thomas Hobbes, bem resumidamente, mas o vídeo fala um pouquinho do Thomas Hobbes, mas um pouquinho mais do David Hume. Com o ensaio acerca do entendimento humano, Locke tornou-se o principal representante do empirismo britânico e uma referência nos estudos gnoseológicos, ou seja, estudos que estão relacionados ao conhecimento, né? Como conhecer, que depois a gente vai
Vocês vão ouvir falar também epistemologia. Né? Nessa obra, combateu duramente a doutrina cartesiana, que é do inatismo, segundo a qual o ser humano possui ideias inatas. Ao contrário de Descartes, o filósofo inglês defendia que nossa mente, no instante do nascimento, é como uma tábula rasa, ou seja, não tem nada, e à medida que vai tendo experiências, ela vai tendo, vai tendo inscrições, né, ou registros à medida que as experiências vão acontecendo. Nessa concepção aqui do John Locke. O substantivo tábula significa tábua ou placa de madeira ou de outro material. O adjetivo rasa quer dizer plana, lisa. Assim, a expressão tábula rasa, usada por Locke, tem o significado de tábula lisa, na qual nada foi escrito nem gravado. Ao nascer, nossa mente seria como um papel em branco, sem nenhuma ideia previamente escrita. Assim, Locke retomava a tese empirista, segundo a qual nada existe em sua mente que não tenha sua origem nos sentidos, a partir das experiências, né, sensoriais. Exatamente ao contrário do que Descartes falava. Para ele, as ideias que possuímos são adquiridas ao longo da vida mediante a experiência sensível e imediata e seu pensamento interno, processamento interno. Desse modo, o conhecimento seria constituído basicamente por dois tipos de ideias, quais sejam as ideias da sensação, são nossas primeiras ideias, aquelas que chegam à mente através dos sentidos. Né? Isso é, quando temos uma experiência sensorial constituindo as sensações. Essas ideias seriam moldadas pelas qualidades próprias dos objetos externos, como podemos observar nas ideias de amarelo, branco, quente, frio, mole, duro, amargo, doce, etc. Ideias de reflexão, ou da reflexão, são aquelas que resultam da combinação e associação das sensações por um processo de reflexão, de tal maneira que a mente vai desenvolvendo outra série de ideias que não poderiam ser obtidas das coisas externas. Seriam ideias como a percepção, o pensamento, duvidar, o crer, o raciocinar, e vocês vão começar a perceber, aí vai começar a entender o pensamento do Kant. Quando a gente for ler de novo Kant, a gente teve uma préviazinha lá do criticismo kantiano. Mas quando a gente voltar a ver o Kant, vocês vão ver que essas ideias, o Kant vai fazer uma conciliação entre o racionalismo e o empirismo. Ele vai considerar a imaginação, mas também vai considerar as sensações, o sensível, né? Assim, a reflexão seria nosso sentido interno, que se desenvolve quando a mente se debruça sobre si mesma, analisando suas próprias operações. Das ideias simples, a mente avança em direção às ideias cada vez mais complexas, né, do particular para o geral. Porém, para Locke, de qualquer maneira, a mente sempre tem as coisas materiais externas como objeto de sensação e as operações de nossas próprias mentes como objeto de reflexão. O filósofo admitia, no entanto, que nem todo conhecimento se limita exclusivamente à experiência sensível. Considerava, por exemplo, o conhecimento matemático válido em termos lógicos, embora não tivesse como base a experiência sensível. Nesse sentido, Locke não era um empirista radical. Aqui já começa a aparecer aquela ideia que vai ser desenvolvida, né, construída, né, elaborada profundamente pelo Immanuel Kant, lá no, né, mais à frente. A crítica ao absolutismo. Analisando o filósofo e o homem político, podemos dizer que Locke, de certa forma, transformou suas teorias sobre o conhecimento humano para o campo sociopolítico. Para ele, assim como não existem ideias inatas, também não deveria existir poder inato, ou de origem divina, como defendiam os adeptos do absolutismo monárquico. Até que, se não me engano, o John Locke vai ser acho que não sei se um dos ideólogos ou um dos aqueles que vão entender os três poderes, né? Esse que a gente conhece hoje como legislativo, judiciário, né? Executivo, legislativo, judiciário, revelando sua preocupação em proteger a liberdade do cidadão, defendia que o poder social deveria nascer de um pacto entre as pessoas. Por sua vez, as leis deveriam expressar as normas estabelecidas pela própria comunidade, que escolheria, através do mútuo consentimento dos indivíduos, a forma de governo considerada mais conveniente ao bem comum.
Quer dizer, né, isso aqui, esse trecho aqui dá para entender bem que ele é adepto dessa constituição política democrática, né? Não é um sujeito que manda porque ele tem uma iluminação divina e ele é revestido de um poder divino, então ele tem direito de ser o soberano, né? Não é mais essa concepção. A única maneira pela qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas em juntar-se e unir-se numa comunidade para viverem com segurança, conforto e paz. Então, é um sujeito que está tentando estabelecer uma relação, né, eu posso falar empírica no sentido de aqui o imanente, né, ele não está pensando no transcendente. As coisas vão se dar aqui, né, entre nós é que vamos atuar na realidade, vamos transformar através desses pactos, né? Em razão das suas ideias políticas, pois foi um adversário ferrenho da tirania e do abuso do poder, Locke é apontado por muitos historiadores como o pai do iluminismo, tema que trataremos mais adiante nesse capítulo. Seu pensamento exerceu profunda influência na fundamentação ideológica da democracia liberal burguesa, eu acabei de falar, né? O camarada está imbuído de um espírito democrático, assim, né? Contribuindo para a difusão dos valores iluministas como a tolerância religiosa, o respeito pela liberdade individual, a expansão do sistema educacional e a livre iniciativa econômica. Muito interessante. Peraí. Acho que eu pulei demais. Aqui. Muito bem. Aqui, então, vamos para David Hume agora, o pensador que, na verdade, ele vai dar continuidade ao pensamento do Locke, ele vai aprofundar. Mas, como é que eu vou dizer? Vai sofisticar mais, né? Por último, vejamos algumas das principais concepções de David Hume, filósofo de grande impacto em pensadores posteriores. Nascido em Edimburgo, Escócia, Hume ocupou importante posição na diplomacia inglesa, realizou diversas viagens a países europeus, como a França, a Áustria, estabelecendo contato com personagens destacados da época, entre eles Adam Smith, vocês devem ter ouvido falar nesse nome, e Jean-Jacques Rousseau. O Adam Smith é um personagem importante porque ele foi precursor do liberalismo econômico. Vocês devem ter ouvido falar na ideia da mão livre do mercado, né? A mão invisível. O mercado age com uma mão invisível. Uma conversa fiada, né? Não tem mão invisível nenhuma, né? Mas é essa ideia do liberalismo econômico, que o mercado vai se organizar por ele mesmo, né? Então, essa concepção está muito presente nessa ideia de que vamos privatizar tudo, porque o próprio mercado, né, ele se autorregulará. Né? Isso a gente sabe que não é bem assim, né? Mas tem gente que acredita nisso, que tem que privatizar tudo e o mercado mesmo vai se autogerir. E Jean-Jacques Rousseau foi um sujeito importante porque ele tem até um livro dele chamado Emílio. O Rousseau foi o camarada que trouxe as ideias para o desenvolvimento da educação, da educação do indivíduo, né? E o que a gente tem como escola hoje, né? Muito do que a gente tem da estrutura escolar, da estrutura educacional, tá assim, tem influência das ideias de Jean-Jacques Rousseau, crítico do racionalismo dogmático do século XVII e do inatismo cartesiano. Em sua obra Investigação acerca do entendimento humano, Hume defendeu outra tese segundo a qual todo conhecimento deriva da experiência sensível. Ele dizia que tudo que há em nossa vida psíquica são percepções, as quais dividiu em duas categorias, as impressões e as ideias. Não está muito diferente do Locke, né? As impressões referem-se aos dados fornecidos pelos sentidos, quer dizer, a experiência, né? Com as impressões visuais, auditivas e táteis, a experiência que eu tenho a partir das minhas sensações, né? E as ideias referem-se às representações mentais derivadas das impressões sensoriais. Então, a partir do que acontece fora, eu elaboro
o que está aqui dentro de mim. Assim, toda ideia é uma representação de alguma impressão. Essa representação pode possuir diferentes graus de fidelidade. E alguém que nunca teve a impressão visual, um cego de nascença, por exemplo, jamais poderá ter uma ideia de cor, ou mesmo uma ideia pouco fiel, porque ele não passou pela experiência, né? Hume entendia também que as impressões e as ideias se sucedem continuamente na vida psíquica do ser humano, combinando-se por semelhança ou contiguidade. Esse processo de associação de ideias explicaria, enfim, todas as operações mentais. Vou aqui terminar com essa folhinha aqui. Então, a indução ou raciocínio indutivo vai do particular para o geral, como nós vimos lá, né, em Locke. Assim, as conclusões indutivas são produzidas pelos seguintes processos mentais, ou pelo seguinte processo mental, partindo de percepções repetidas que nos chegam da experiência sensorial, saltamos para uma conclusão geral, da qual não temos experiência sensorial. Hume chamou a atenção para o fato de que a conclusão indutiva, por maior que seja, o número de percepções repetidas do mesmo fato não possui fundamento lógico. Então, ele está contrapondo o John Locke, de certa forma. Ele aproveita algumas ideias, aprofunda, mas ele vai, isso aqui não, para poder avançar na construção do meu pensamento aqui. Ou seja, sempre será um salto do raciocínio. Para o filósofo, esse salto seria impulsionado pela crença ou hábito. Este surge com as reiteradas percepções de um fato, as quais nos levam a confiar em que aquilo que se repetiu até hoje se repetirá amanhã e sempre. Assim, por exemplo, cremos que o sol nascerá amanhã porque até hoje ele sempre nasceu. Peraí, deixa eu subir aqui. Mas em termos lógicos, nada pode garantir essa certeza. Como explicou Hume, somente o raciocínio dedutivo utilizado na matemática fundamenta-se em uma lógica racional. Então ele diz lá, as proposições desse gênero podem descobrir-se pela simples operação do pensamento e não dependem de algo existente em alguma parte do universo. É bem racionalista também. Embora nunca tenha havido na natureza um círculo ou um triângulo, as verdades demonstradas por Euclides conservarão sempre sua certeza e evidência, porque são abstrações. E o legado epistemológico, né, o legado que o Hume deixou. Ao questionar a validade lógica do raciocínio indutivo, a obra de Hume legou um importante problema para os teóricos do conhecimento. Afinal, é principalmente a partir das experiências particulares que se chega a conclusões gerais representadas pelas leis científicas. Não? Revelando um ceticismo teórico, como vimos, Hume concluiu que o conhecimento científico, que ostenta a bandeira da mais pura racionalidade, também está ancorado em bases não racionais, como a crença e o hábito intelectual. Porque também na matemática, na ciência, tem a questão da criatividade também, né? E isso escapava um pouco a esses filósofos. O Immanuel Kant vai pegar isso, né, vai fazer a síntese desses pensamentos e aí vai construir um edifício intelectual, uma construção de um pensamento muito robusto. Isso significa que, desconfiando das posições arraigadas pela força do hábito, o cientista deveria, de acordo com Hume, nunca renunciar ao estudo da natureza, mas sempre apresentar suas teses como probabilidades, não certezas, não como uma certeza irrefutável. Tal atitude epistemológica do conhecimento, epistemologia é o conhecimento aprofundado, estendida ao convívio social, tornaria os indivíduos mais tolerantes, democráticos e abertos. Ou seja, né? E aí, mais uma vez, né, aqui citando sempre o Kant, né? O Kant vai reivindicar a maioridade do sujeito. Se o sujeito desenvolve, né, do ponto de vista kantiano agora, essa competência da intelectualidade, das sensações, junto com a imaginação norteada pela razão, isso já é Kant, ele deveria conseguir a maioridade, né, ter a autonomia, né, de pensar por si próprio. Muito bem, então, dito isso, se alguém quiser fazer comentários, tinham ouvido falar já do Hume e do Locke? Sim ou não? Quem arrisca aí?
Pode falar. João não tinha ouvido falar. Terezinha tinha ouvido falar já, Terezinha? Marlon, Lohan, Kaique. Do Loki a gente já escutou, não já? Aham. Ou não? O Locke vocês tinham Então, escutado, né? É, porque ele só é um que aí representante o, forte do empirismo. Ah, aí o primeiro que eu não sei falar o nome, a gente nunca tinha o escutado, não. Thomas Hobbes, Hobbes. Thomas Hobbes e o David Hume. Isso, aí esses aí eu nunca tinha escutado, não. Então, esses três camaradas, tem um outro também que eu não estou lembrando aqui o nome, mas acho que no vídeo vai aparecer. Eu acho que é o. Bom, não vou lembrar agora. Vai aparecer lá. Que são nomes que você vai logo identificar com empirismo. Empirismo. E o empirismo está relacionado à experiência sensorial, a experiência com as coisas, a partir das coisas. Não é como Descartes, que Descartes ficava pensando numa coisa interior, né, em uma interioridade. Aqui não, aqui são as sensações para fora, né, uma experiência como externa. Né? Muito bem. Maria Alice, tinha escutado o Lohan? Sim ou não? Lohan já. Maria Alice, já também? Beleza. Então vamos para o vídeo e depois a gente vai para a questão. Só espera um pouquinho que eu preciso ir para uma outra conta, porque essa conta não permite mais acesso ao YouTube. Espera aí. Então, espera aí, tem que sair no outro. Só um minutinho que eu estou buscando o vídeo agora, espera aí.
Quando estudamos o filósofo John Locke, vimos que ele faz uma distinção entre ideias simples e ideias complexas. Segundo ele, as ideias simples são uma espécie de tijolos que utilizamos para criar ideias complexas, ou, em outros termos, ideias simples são corpúsculos sobre os quais a mente opera para gerar ideias complexas. David Hume concorda com Locke e ainda afirma que nossas ideias podem ser recombinadas de formas infinitas pela imaginação. Meus queridos, vou ficar devendo o vídeo. Eu vou colocar o vídeo no Classroom, porque caiu aqui minha internet. Aí eu vou compartilhar com vocês agora o formulário. Peraí. Muito ruim, né? Celso, se tu quiser passar o vídeo ainda, manda o link aí eu transmito aqui, ou alguém transmite. Ah, tá, peraí. Rapidinho. Pode ser, pode ser. Coloquei aí, vê se dá para passar aí. Na verdade, quem tiver no celular não consegue passar com som. Mas quem tiver no computador Eu vou consegue. tentar passar aqui. Vê aí. Obrigadão, Lohan. Foi aí? Apareceu aqui. Apareceu. Vamos ver que vem com som. Aí. Quando estudamos o filósofo John Locke,
vimos que ele faz uma distinção entre ideias simples e ideias complexas. Segundo ele, as ideias simples são uma espécie de tijolos que utilizamos para criar ideias complexas. Ou, em outros termos, ideias simples são corpúsculos sobre os quais a mente opera para gerar ideias complexas. David Hume concorda com Locke e ainda afirma que nossas ideias podem ser recombinadas de formas infinitas pela imaginação. A imaginação, segundo Hume, tem capacidade limitada para mixar, compor, separar e dividir ideias em nossas mentes, criando uma infinidade de ficções. A imaginação pode simular uma sequência de eventos com todas as aparências da realidade. Então, como podemos diferenciar uma ideia que é fruto da imaginação e outra que corresponde mesmo à realidade? Bom, para Hume, a diferença entre a fantasia e a realidade está no fato de que ideias que correspondem à realidade estão baseadas na experiência sensorial, enquanto que as fantasias não. Para Hume, as ideias que estão baseadas em experiências são ideias fortes, têm vivacidade, por isso acreditamos fortemente nelas. Já as ideias da imaginação são fracas, não são convincentes. Por exemplo, eu sei que se tocar numa panela quente, ela queimará os meus dedos. Não duvido nem um pouco. Agora, se eu penso em comer uma banana azul, sei que isso é fruto da imaginação. A imagem da banana não me convence, não está baseada em experiência. Em resumo, todas as ideias em nossas mentes são fruto da experiência. Mas, uma vez que as ideias estão lá, elas podem ser rearranjadas à vontade pela imaginação e gerar fantasias. Como já estudamos em vídeos anteriores, o associacionismo é uma teoria psicológica cujas raízes remontam à filosofia de Aristóteles, mas que foi retomada e desenvolvida pelo empirismo britânico, de maneira que Hobbes, Locke e Berkeley utilizaram a teoria em maior ou menor grau em seus textos. Contudo, a filosofia de Hume está tão amparada no associacionismo que podemos dizer que ela é a que mais exemplifica essa teoria. Hume descreveu 3 leis da associação que influenciam nosso pensamento: lei da semelhança, lei da contiguidade, lei de causa e efeito. A lei da semelhança afirma que nossos pensamentos facilmente se deslocam de uma ideia para outra ideia semelhante. Por exemplo, ao pensarmos em um amigo, facilmente pensamos em outros amigos relacionados àquele. A lei da contiguidade afirma que quando pensamos em um objeto, existe a tendência de pensarmos em outros objetos que estavam no mesmo local. Mas note que a contiguidade pode ser local ou temporal. A contiguidade local se refere às coisas que aconteceram no mesmo lugar. Elas se associam com facilidade. Já a contiguidade temporal se refere às coisas que acontecem na mesma hora, em um curto intervalo de tempo, e por isso são facilmente associáveis. A lei de causa e efeito afirma que quando pensamos em algum objeto ou fenômeno que é resultado de um fenômeno anterior, temos a tendência de pensar nessa causa também. Contudo, Hume ressalta que as leis da associação não cimentam as ideias umas às outras. As leis da associação são tendências, mas não são as únicas forças envolvidas no relacionamento entre as ideias. Pois, como vimos, a imaginação também exerce influência sobre a forma como as ideias se combinam em nossas mentes. De toda forma, ele considera que a lei de causa e efeito é a força que produz as conexões mais fortes entre as ideias. Mas o que Hume entende por causa e efeito? Bom, ele considera que apenas a experiência pode nos provar que entre um evento A e um evento B existe uma relação de causa e efeito. Para comprovarmos a existência dessa relação, as seguintes observações precisam ser feitas. A causa e o efeito precisam ser contíguos no espaço e no tempo, ou seja,
precisam acontecer no mesmo espaço e num curto intervalo de tempo. A causa deve ser anterior ao efeito. Deve haver uma união constante entre a causa e o efeito. A mesma causa deve produzir sempre o mesmo efeito, e o mesmo efeito deve ter sempre a mesma causa. Toda análise de causação deve estar baseada nessas observações. No próximo vídeo, conheceremos como Hume entende a mente, as emoções e o comportamento. Ah, e Lohan, muito obrigado. Poxa, o vídeo é bem ilustrativo, né? Explica direitinho as concepções e a gente dá pra, assim, porque eu fico lembrando das aulas de Kant, eu fico vendo esses camaradas, eu já vislumbro lá o desenvolvimento da filosofia kantiana, né? O Kant vai falar que a imaginação, o entendimento, se relacionando com a razão, é que vão dar possibilidade do sujeito construir um mundo, né? E a gente que atribui, a gente que dá sentido para o mundo a partir desses elementos que foram desenvolvidos por esses filósofos David Hume e John Locke, né? O Kant vai pegar esses elementos e vai aprofundar isso, desenvolver a filosofia deles. Então eu vou colocar para vocês, tem 5 questões para a gente resolver agora, com esse tema aí do John Locke e do David Hume, e aí vocês vão para casa, quer dizer, vocês ficam em casa. Eu vou buscar lá o link. Se quiser falar alguma coisa, eu estou ouvindo. Aí vai o link, ver se está funcionando aí o formulário. São 5 questões, eu vou abrir aqui para ler. Não consigo vê-los, né? Mas aí eu vou lendo. No telefone, para mim, é mais difícil do que no celular, é mais difícil que no computador. Peraí, vai estar abrindo. Primeira questão. A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato. Ensaio acerca do entendimento humano do John Locke. O empirismo, corrente filosófica da qual John Locke fazia parte, letra A, afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência. Letra B, é uma forma de ceticismo, pois nega que os conhecimentos possam ser obtidos. Letra C, aproxima-se do modelo científico cartesiano ao negar a existência de ideias inatas. Letra D, defende que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento. Letra E, concorda com as ideias desenvolvidas por René Descartes. Questão número 2. Um dos mais importantes teóricos da Revolução Burguesa, ocorrida na Inglaterra durante o século XVII, o filósofo John Locke defendeu ideias que serviram de base ao pensamento iluminista, influenciaram movimentos contra o antigo regime na Europa. Na visão do autor, a função básica do Estado deveria ser, letra A, controlar as ações dos homens, punindo todos aqueles que agissem contrariamente às leis, regulamentar as relações humanas, eliminando os conflitos causados por interesses divergentes. Letra C, dirigir os seres humanos em suas escolhas, evitando disputas por questões sociais e econômicas. Letra D, manter a estabilidade da organização social, definindo as obrigações e privilégios de cada camada. Letra E, proteger os direitos naturais do indivíduo, garantindo o respeito a eles por toda a sociedade. Questão número 3. Quando analisamos nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que sejam, sempre descobrimos que se resolvem em ideias simples, que são cópias de uma sensação ou sentimento anterior. Mesmo as ideias que à primeira vista parecem mais afastadas dessa origem mostram, a um exame mais atento, ser derivadas dela.
Depreende-se desse trecho da obra de Hume que o conhecimento tem a sua gênese ou a sua origem na letra A, convicção inata, dimensão a priorística, elaboração do intelecto, percepção dos sentidos ou realidade transcendental. Número 4. Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir dos nossos próprios sentimentos. E podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo animal que nos é familiar. David Hume, Investigação sobre o Entendimento. Hume estabelece um vínculo entre o pensamento e a impressão ao considerar que, letra A, os conteúdos das ideias do intelecto têm origem na sensação, o espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível, as ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso, os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória, as ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são colhidos na empiria. E a última questão, que é um pouco mais longa, David Hume também, leia o trecho abaixo, retirado do ensaio Do Padrão do Gosto, de David Hume. Ele também escreveu falando sobre percepções, né, estéticas e tal. É com boa razão, diz Sancho ao cavaleiro narigudo, que pretendo julgar os vinhos. Esta é uma qualidade hereditária em nossa família. 2 de meus parentes foram certa vez chamados a opinar sobre um barril de vinho supostamente excelente, pois era antigo e de boa safra. Um deles o saboreava, considera e após um deles o saboreia, considera e após madura reflexão declara que o vinho é bom. Não fosse por um ressabio de couro que percebera nele. O outro, depois de usar as mesmas precauções, também dá veredicto favorável ao vinho, com a ressalva de um gosto de ferro que facilmente distinguira ali. Não pode imaginar, ou não pôde imaginar, o quanto ambos foram ridicularizados por seus juízos. Mas quem riu por último? Esvaziado o barril, encontrou-se no fundo dele uma velha chave de ferro presa a uma correia de couro. Assinale a alternativa que mais se aproxima da ideia exposta no texto acima. Segundo Hume, a beleza é uma característica difícil de perceber e por isso é necessário construir um método preciso. Segundo Hume, o paladar é o mais impreciso dos sentidos e por isso houve a diferença do julgamento narrado na história de Don Quixote. Para Hume, a construção do padrão do gosto depende de entender que a beleza é uma característica das coisas mesmas. Para Hume, a construção do padrão do gosto depende de entender que a beleza é uma característica subjetiva e não das coisas mesmas. Segundo Hume, a beleza é um conceito que só pode ser construído pela experiência. Então, vamos às respostas. Eu vou aqui tentar visualizar aqui porque estou no telefone no tempo. Deixa eu ver aqui no computador. A internet voltou no computador. Voltou não. Peraí, eu vou olhar aqui no celular mesmo. Como que eu faço? Como vocês continuam me escutando, então, peraí, eu estava atividade. Já tem 3 respostas aqui. Ana Gabriele, obrigado. Kaique,
Terezinha. João Vitor Lopes. Muito bem. Vamos lá. Estamos no tempo regulamentar da aula. Agradeço aí a paciência de vocês. Até quinta-feira eu vou deixar esses formulários todos abertos lá para quem não pôde fazer. Não sei se a Lana está aí, mas já digo aqui que os formulários estão lá, estão abertos, estão recebendo resposta. A Lana falou que não estava conseguindo responder. Não sei se mais alguém aí está com esse problema também. Mais gente já respondeu. Peraí, deixa eu ver aqui quem foi. Lohan. Luan. Muito bem. Maria Alissa. Aí, vocês estão indo bem. Andrique. Marlon. Ninguém zerou por enquanto. Falta gente aí? Opa, tá chegando mais um. Lana. E aí, Lana, conseguiu fazer os formulários lá? Yes ou não? Não responde. Opa, chegou mais um. Yuri. Obrigado, Yuri. Eu acho que já todo mundo já respondeu, né? Eu não sei quantos temos aqui. Então, meus queridos, agradeço a presença de vocês. Obrigado aí, Lohan, pela força aí, compartilhar o vídeo. Obrigado pela paciência. Essa foi a última atividade, né, desse bimestre, última aula. Na aula que vem a gente deve falar sobre Kant. Se alguém tiver dúvida, comentário, quiser falar alguma coisa antes de nos despedirmos, estou à disposição. Eu queria perguntar que conceito é esse de beleza que tem aqui na questão, acho que foi na 5. Deixa eu ver aqui. Do David na Hume? 5. Isso. Porque, então, se eu te responder, eu vou dar a resposta da questão. Não tem problema, vocês responderam já. É porque, na verdade, como o Hume, ele é sofisticado, porque ele vai dizer que a beleza não está nas coisas nelas mesmas. A beleza é uma questão subjetiva. Tanto é que a história vai falar sobre isso. Cada um tem uma percepção. Ainda que os dois que aprovaram o vinho, não sei se você lembra, né? Os dois aprovaram o vinho. Mas cada um deles tem uma percepção diferente. Isso nos remete à ideia de que a beleza não está nas coisas nelas mesmas. Isso vai aparecer em Kant também. Impressionante, né? Então a beleza é uma questão subjetiva. Respondi? Compliquei? Sim, deu para entender. Eu que imaginei uma coisa muito mais complicada aqui, mirabolante. Não, a coisa é mais simples. E isso, se você reler o texto, está no próprio texto. São dois personagens que experimentam o vinho. Os dois aprovam o vinho, só que cada um deles tem uma percepção diferente do vinho.
Uhum. Entendi, muito obrigado. E aí, a partir disso, a gente pode concluir de que a beleza não está nas coisas. Só que isso foi elaborado primeiro, né? Depois a gente só vai. Hoje a gente tem clareza disso, né? No século XVIII, né? Século XVIII, 1700 e tal, não havia essa percepção, né? Isso é importante também chamar atenção para isso. O que parece óbvio para a gente hoje não era tão óbvio assim. Por isso que a gente está falando também sobre, na verdade, o processo de conhecer. O processo de conhecer não é saber coisas, mas conhecer, se relacionar com o mundo, né? Conhecimento do mundo, conhecimento das coisas do mundo, né? Como é que a gente se relaciona com o mundo? É isso. Mais perguntas? Comentários? Esse assunto é interessante. Se não houver mais perguntas nem comentários, estamos aí. 3h30. O tempo regulamentar. Me despeço dos senhores e das senhoras. Agradecendo a presença. Valeu, Anne. Obrigado pela aula, professor. Tchau, tchau. Valeu, João. Valeu, Tchau, tchau, Marlon. professor. Valeu, Até semana Celso. que vem. Andrei. Valeu, Marlon. Até semana que Até. vem. Até, Lohan. Obrigado. Valeu, Maria. Professor, Valeu. Tchau, Terezinha.